Quem já ouviu falar no dente do siso, ou dente do juízo, né, como popularmente ele é conhecido? Então, se você quiser saber mais sobre essa cirurgia, de como funciona, quais as complicações, qual a melhor idade para a gente extrair esses dentes, fica ligadinho nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Letícia Yuc, eu sou diretora clínica aqui da Secaia Odontologia. Hoje nós vamos falar tudo sobre terceiros molares, ou o famoso dente do juízo, ou dente do siso. Então, antes de a gente adentrar mais nesse assunto, vocês sabem por que o nome do terceiro molar, né, os terceiros molares, chama dente do siso ou dente do juízo? Porque siso em latim significa juízo. Então, juízo e siso são sinônimos, né? Significam a mesma coisa. E foi devido à crença popular, porque esses dentes normalmente costumam nascer, né, erupcionar na boca entre os 17 e 25 anos, que é a idade, né, que nós desenvolvemos uma certa maturidade, um certo juízo. Então, por isso, esse nome ficou tão popular, dente do juízo. Mas a dúvida principal, preciso ou não remover esses dentes? Eu vou falar no final do vídeo para vocês. Mas uma coisa eu já adianto, existe uma idade ideal para a gente extrair esses dentes? Sim, gente, existe uma idade ideal. Nós recomendamos, né, que a extração seja feita entre os 16 a 25 anos de idade, porque normalmente as raízes desses dentes eles não estão totalmente formados. E qual que é a maior vantagem disso? Quando a raiz ela não está totalmente formada, a cirurgia é muito mais simples e com menor risco de complicação, principalmente para os dentes de baixo, os dentes inferiores, que eu vou mostrar aqui na panorâmica para vocês. Então, como vocês conseguem ver nessa imagem, quando a raiz ela não está totalmente formada, existe um menor risco da gente lesionar ou danificar o nervo mandibular, que é um nervo que passa bem nessa regiãozinha aqui. Nós conseguimos evitar uma complicação muito comum nas cirurgias, que é a parestesia, que é uma sensação de dormência. Essa parestesia ela pode ser transitória ou permanente. Vai depender muito de como essa cirurgia foi executada, se teve algum dano ou não no nervo, né? E quanto essa raiz, né, estava encostada ou estava próxima do nervo mandibular. E é interessante falar também dos dentes de cima, na maxila. Quando a raiz não está formada, existe um risco menor também, porque a raiz ela não está em contato direto com o seio maxilar, que é uma estrutura que a gente tem aqui na cavidade, né, no crânio, que quando inflama, quando a gente está com gripe ou alguma infecção, dá sinusite, né, dá aquela dor de cabeça. Então, quando a gente faz a extração, nesse momento, a gente evita com que ocorra a perfuração desse seio. Por quê? A raiz totalmente formada, ela pode estar em contato com essa membrana do seio maxilar ou até mesmo dentro. Então, às vezes, na extração, pode acabar acontecendo um rompimento ali dessa membrana, mas é super tranquilo da gente evitar, né, esse tipo de complicação. Por isso que eu falo, gente, que é importante você procurar um profissional qualificado para antes de acontecer algum problema, a gente previne essas situações de forma muito tranquila. Porque tratar esse tipo de complicação, seja uma comunicação buco-sinusal, como eu falei, ou embaixo, né? Se a gente lesiona um nervo ou machuca esse nervo, o tratamento é muito mais complicado e demorado. E quando a gente fala de extrair esse dente quando a raiz não está totalmente formada, ou pelo menos com o ápice aberto, isso traz inúmeras vantagens. Como eu já disse, existe um risco menor de danificar estruturas importantes, né, como o nervo mandibular, e a técnica também é muito mais simples da gente fazer esse tipo de extração. Uma outra coisa, que o osso de pacientes jovens normalmente costuma ser um pouquinho mais maleável, o que facilita também cirurgicamente, e a recuperação desses pacientes é muito mais rápida. A gente sabe, né, que com o passar da idade, alguns adultos ou pacientes mais idosos começam a apresentar comorbidades sistêmicas, como diabetes, hipertensão, né, que é pressão alta, problemas de imunidade ou algum problema hormonal. Então, tudo isso pode acabar prejudicando a cicatrização, ou seja, deixando a cicatrização um pouquinho mais lenta. Pacientes jovens normalmente são sistemicamente saudáveis e a gente precisa de um corpo saudável para que a cicatrização seja 100%, para que você não tenha nenhuma sequela e que você tenha um desconforto no menor tempo possível. E eu falo, gente, quando o profissional indica a extração dos terceiros molares, extraiam, porque normalmente os dentes que estão mal posicionados, eles podem, né, apresentar cárie no futuro, trazer um desconforto muito grande, pode cariar o dente vizinho. Então, além de você precisar extrair, né, o terceiro molar, o dente do juízo, você ainda precisa tratar o segundo molar, que não tinha nada a ver com essa história. Você evita também a pericoronarite, que nada mais é do que uma inflamação do capuz gengival, que fica ali em cima do siso.
E aí, normalmente, começa a entrar bactéria, começa a entrar placa, sujidade embaixo desse capuz e essa gengiva vai inflamando, vai causando dor, pode até sair secreção purulenta, né, ou pus e trazer um desconforto enorme. E existe um risco, sim, dessas bactérias acabarem indo, né, para a corrente sanguínea e trazendo complicações muito mais graves. Então, é muito importante, se um dente começou a incomodar, você precisa procurar o seu dentista imediatamente para ele verificar o que está acontecendo e entrar com o tratamento o mais rápido possível. E, gente, vou falar pela minha experiência, que a gente extrai muito dentes do siso aqui no consultório. Quanto mais jovem é o paciente, mais rápida é a cicatrização e menos complicações o paciente tem. Como eu falei, quando o paciente vai ficando ali com mais idade, o nosso osso ele vai endurecendo, existe um risco maior de lesionar o nervo, de ter fraturas ósseas, tá? Isso é uma complicação bem grave. Graças a Deus a gente nunca teve aqui na clínica, mas são coisas que acontecem, né? Que o paciente precisa estar esclarecido e perguntar tudo antes para o cirurgião dentista. E é importante ressaltar que a decisão da gente extrair o dente do siso ou não vai ser muito individual. Como eu falei, às vezes o dente ele não vai ter espaço para nascer, ou às vezes o paciente vai passar por um tratamento ortodôntico, né, com aparelhos ortodônticos, então existe uma indicação pré-ortodôntica para fazer a extração desses dentes, para facilitar ali a movimentação, né, pro ortodontista. E quando o dente do siso, né, já tem cárie, já precisa às vezes fazer um tratamento de canal, ou está trazendo alguma complicação, dor ali na região, a gente indica extrair. Porque se o dente do siso ele já está com cárie, é porque você não está conseguindo higienizar da forma adequada. Então, o risco da gente restaurar e voltar a ter uma recidiva futuramente é muito grande. Então, por isso que a gente fala, já extrai, né? Uma vez extraído, esse dente nunca mais vai dar problema. E é importante você passar por uma avaliação, um check-up e conversar com o seu dentista se é hora de extrair ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se essa informação foi útil para você ou se você conhece alguém que vai passar por essa cirurgia, já encaminhe esse vídeo para ele. Se você gostou, já curte, comenta aqui e me conta como que foi a sua experiência para extrair os dentes do siso.